boa tarde. A aula de hoje é sobre como trabalhar os temas transversais na aula de educação física escolar. Primeiro eu gostaria de começar falando sobre o que são os temas transversais e como que surgiu essa necessidade desses temas transversais serem implantados nas escolas. Implantado em 1997 nas escolas, pela Secretaria de Educação, os Parâmetros Nacionais Curriculares, que é os PCNs, visa a reformulação do processo de ensino e aprendizagem no Brasil e tem como objetivo a organização e desenvolvimento do sistema educacional do país, respeitando as diversidades culturais e os diferentes componentes curriculares, inclusive a educação física escolar. Os temas formulados são seis temas: ética, meio ambiente, pluralidade cultural, saúde, trabalho e consumo e orientação sexual. Temas que são ligados às vivências diárias das pessoas, que não era levado em consideração antes dos temas transversais serem implantados. De acordo com os temas transversais, o compromisso com a construção da cidadania pede necessariamente uma prática educacional voltada para a compreensão da realidade social e dos direitos e responsabilidades em relação à vida pessoal e coletiva, e a afirmação do princípio de participação política. São temas amplos, bastante para introduzir a preocupação da sociedade brasileira de hoje, e correspondem a questões importantes, urgentes e presentes sob várias formas da vida cotidiana. Destaca-se ainda que o grande desafio que se apresenta é o de abrir-se para o debate. De acordo com Darílio, a discussão sobre a inclusão desses conteúdos na área da educação física é extremamente recente e há grandes dificuldades na seleção e implementação dos conteúdos relevantes. Além disso, muitas vezes a comunidade escolar não oferece respaldo para os professores trabalharem com essas propostas, e ainda os alunos são bastante resistentes a propostas que incluam a discussão mais sistematizada sobre a dimensão conceitual ou atitudinal nas aulas. Até porque há uma tradição muito acentuada na escola de que a educação física é muito divertida, pois se resume no fazer, no brincar. É basicamente uma nova forma de se trabalhar temas cotidianos na escola. E o desafio da educação física escolar é unir os conteúdos de esporte, jogos, danças, lutas, entre outros conceitos de educação física, os temas de educação física, com os temas transversais. O modelo escolar foi sempre muito pautado em questões disciplinares. E a organização corresponde à demanda de pesquisa científica e não da realidade contemporânea. Então a percepção de que estava ficando lacunas entre a formação dos alunos foi o que estimulou a necessidade de se discutir e pensar coisas mais aplicadas e complexas. Basicamente, era estruturada a grade dos alunos, era estruturada pautada de pesquisas científicas, não levava em consideração as vivências, o que eles passavam, o que eles pensavam, as situações que aconteciam com eles. Então, daí surgiram os temas transversais. E no decorrer da aula, nós vamos aprender como aplicar esses temas transversais na aula de educação física escolar. Eu vou falar sobre como trabalhar na educação física os temas transversais. Os temas transversais eles são aplicados, na maioria das vezes, em forma de projetos ou temas geradores, sendo que a forma de projeto é a mais adequada e mais utilizada. Uma condição favorável é que haja, antes de cada jogo, ou como uma parte inicial de cada aula, uma contextualização do tema transversal que vai ser trabalhado naquela aula. Isso se refere em criar um ambiente favorável para o desenvolvimento da aula e desempenho dos alunos. Ele se subdivide em 3 temas: a constatação, enriquecimento e estimulação. A constatação é a primeira etapa, é a que visa detectar o grau de conhecimento que se tem sobre o tema
e o grau de conhecimento que se tem sobre ele a ser abordado. Ela se dá através de perguntas básicas relacionadas ao tema. A segunda parte é o enriquecimento, através de um apoio. Essa parte ela se dá de diversas formas, através de leitura, através de música, através de falas, de reportagem, entre outros temas, que estejam relacionados ao tema ou à reflexão proposta pelo jogo. A terceira parte é a estimulação. Ela ocorre exclusivamente pela prática dos jogos transversais e ela visa sempre a segurança, possibilitando a inclusão de todos. A partir dessas condições, os educadores da área da educação física adotam jogos transversais com maiores chances de atingir os seus objetivos. Os temas transversais, eles abordam valores, tais como respeito mútuo, justiça, diálogo, solidariedade, fazendo com que isso seja incorporado dentro das aulas e que os alunos criem cada vez mais esses valores, tanto para a sua vida quanto para as aulas, ensinando isso na sua vivência todos os dias. E dentre esse tema, a gente pode destacar alguns jogos, como por exemplo o Justiceiro. Ele é um jogo que consiste em separar um aluno para ser o justiceiro. Ele que vai determinar quem vai carregar quem. E o grupo ficará atrás de uma linha demarcada no chão. O jogo ele se desenvolve a partir do som de um apito e ele torna todos mobilizados para que eles corram e um ajudando sempre o outro. E o objetivo é chegar primeiro e chegar junto, um apoiando o outro. Um outro jogo é o de a mão. É um jogo muito semelhante ao pique. Ele consiste em que um jogador fique no pique e tenta colar os demais. O jogador que estiver no pique vai colar o outro indivíduo que deve ficar agachado. E o objetivo do jogo é ele ser descolado pelos demais colegas que ainda não foram pegos. E para ele ser descolado, deve-se tocar na mão um do outro, no caso, de quem estiver agachado. E vai salvá-lo do pique. Todo mundo do grupo da Ruth é aqui nessas duas cadeiras. Duas sentam e as outras ficam atrás. Você é desse grupo, Natiele? Quem não é desse grupo? Então vem aqui. Ética, meio ambiente, saúde, trabalho e consumo, orientação sexual e pluralidade cultural são os 6 temas transversais que, segundo os parâmetros curriculares nacionais, devem ser abordados por todas as disciplinas escolares. As suas bolinhas não têm X e as suas bolinhas têm X. Eu acredito que a educação física seja uma disciplina muito rica para trabalhar essas questões dos temas transversais. Como é que a educação física vai lidar com isso nas suas aulas? Então, existe sim algumas possibilidades. Essas possibilidades são feitas ou podem ser realizadas ou trazidas para a discussão a partir de determinadas práticas que o professor pode planejar nas suas aulas. Mede lá o pessoal que está ajudando. O professor André Ruggiero preparou para a turma uma atividade não muito convencional: bote para cadeirantes. Essa técnica leva meninas e meninos a uma maior exploração de suas habilidades físicas. Esse é um aspecto da aula. Mas um outro tema perpassa a atividade: a ética. Nessa prática, os alunos refletem sobre os limites e possibilidades de cada um. Entendem que os colegas têm habilidades motoras e capacidades físicas diferenciadas. Discutem as regras das modalidades esportivas e a adequação dessas regras a uma realidade específica. Por fim, pensam sobre o sentido ético da convivência humana. Dobra do meio! Agora, olha a pergunta que a professora vai fazer, ó. Vamos pensar.
A ginástica que vocês fizeram é uma ginástica voltada mais para a... Conhecimento. Saúde. Para ficar melhor a saúde. Os temas transversais são tratados assim, associados a outros conteúdos curriculares ou ainda mesclados entre si. São manifestações vivas da sociedade. Vocês acham interessante a gente conhecer esse tipo de esporte para pessoas com deficiência? Certeza. Mas por quê? A gente pode saber o que eles passam diariamente. Ah, pode ver mais ou menos qual a dificuldade deles diárias. Tem uma pergunta, a gente vai nadar no rio hoje? Não, a gente não vai entrar. A gente vai ver o rio, vai ver se está bonito, se está sujo. Ensinar a ecologia a partir da lógica da biologia é muito pouco. Repara o que vocês olham aí no chão. Lixo do quê? Saco de lixo, garrafa, plástico. Olha o que tem ali, ó. Trazendo eles aqui para esse lugar, eles vão ver. Tem um monte de lixo, tem uma televisão que foi jogada ali. Então eu acho que eles vão assimilar muito mais. Tem gente que já conhece esse rio, tem gente que passa na ponte para vir para a escola. Quando a gente fala de meio ambiente, muitas vezes sair da escola por uma prática de atividade física é interessantíssimo. Por que a gente não começa, inclusive discutindo, existem relações em relação à quantidade de poluentes, à eficiência do exercício, as questões de natureza do equilíbrio orgânico humano de uma forma geral. Caminhar num lugar silencioso é melhor do que no risco do caminhão, da moto me atropelar. Quer dizer, são todas coisas que partem de uma demanda que é o caminhar, para uma análise um pouco mais complexa que, de certa forma, passa pela escola. E aí, tá bonito aqui, tá feio, tá mais ou menos, como é que é?